Política, religião, Jesus tinha um partido político, os discípulos tinham uma política formada na sua cabeça. Como isso tudo funciona dentro da Bíblia, dentro da lição? É isso que a gente vai aprender durante a semana. Vem comigo! E aí, meus saleiros, minhas luminárias, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Vira Crente, ao seu estudo, seu resumo semanal da lição de jovens no contexto bíblico. E nós estamos aí falando nesse trimestre sobre liberdade religiosa. E o tema dessa semana, muito forte, hein? Polêmico, vai mexer com a turma aí. Mas, antes de mais nada, eu te peço mais uma vez aqui encarecidamente para você se inscrever no nosso canal, para você curtir e compartilhar esses vídeos aí com a galera para a gente poder estudar junto, tá ok? Vamos para a nossa tirinha então? Na verdade, tirinha não, calma aí, já tô com pressa, né? O nosso tema geral dessa semana é o seguinte: esperanças frustradas. Eita, olha, o título já não é aquela coisa muito boa assim, né? Uma conotação muito boa. E o nosso texto-chave, ele está lá em Lucas, no capítulo 5, dos versos 27 até o verso 39. E hoje, dia 6 de janeiro, sábado, o dia mais bonito do ano, né? Tô fazendo aniversário. Pois é, rapaz, não vou falar a idade não, porque eu sou velho, tá? Sou velho, tô aqui falando com jovem, mas eu sou velho. Mas hoje é meu aniversário e agradeço muito a Deus por mais um ano de vida e por você estar aqui comigo nesse dia tão especial, nessa semana de estudo da lição. O maior presente que a gente pode ter é você estar compreendendo a Bíblia junto com a gente aqui. Vamos então para a nossa tirinha. Nossa tirinha nós temos já de cara aí dois jovens, né, discutindo, brigando, e um tá aqui, ó. Você é assim porque você é de direita. Aí o outro responde, você é assim porque você é de esquerda. Aqui nós temos convicções políticas opostas. E no último ano aí, né, nos últimos anos, a gente tem tido brigas ferrenhas, esquerda, direita, fulano, pertano, e isso tem destruído a comunhão e união de muitos irmãos. A intolerância está gigante em relação a isso, né? Isso faz a gente perder a visão do que realmente estamos aqui. E o quadrinho do lado chama atenção para essa visão, né? É um texto de Ellen White que está lá em Mensagem aos Jovens, na página 95. Quem me dera poder pintar a beleza da vida cristã? Começando com a manhã da vida, dirigido pelas leis da natureza e de Deus. O cristão prossegue sempre, para frente e para cima. Aqui a gente tem uma visão da vida, uma vida voltada para Deus, para os princípios de Deus e para o que realmente importa. Princípios esses que foram perdidos no decorrer da história, no decorrer do tempo, e muitas pessoas ainda levam esses princípios para debaixo do tapete quando o assunto é política. É isso que a gente vai tentar entender e ver o que está errado, o que está certo, à luz da Bíblia, à luz aqui da nossa lição. A gente falou aqui de Constantino na semana passada, né? E no reinado de Constantino, a política e a religião cada vez mais foram assim estreitando os laços, tá? Antes da gente continuar, só quero dizer aqui para vocês o seguinte: eu sei que tem gente que gosta de política, é envolvido com política, beleza, tranquilo. Só observe à luz da Bíblia, à luz dos princípios de Cristo, se você está indo numa linha. Eu, Beto, sou apartidário. Não sou nem direita, nem sou esquerda. Ah, mas como assim? Não sou. Eu sou Jesus Cristo, tá? Eu gasto mais meu tempo para falar de Jesus do que para brigar de política. E outra coisa, tenho minhas convicções do que está dentro da Bíblia, daquilo que eu tenho que seguir, daquilo que um partido pode trazer dentro da Bíblia, mas homem nenhum vai me salvar. Então, esses laços entre igreja e religião foram se estreitando na época de Constantino, e os bispos ali, eles tinham muito luxo, na verdade. Eles eram convidados para grandes banquetes, eles paparicavam Constantino, colocavam Constantino assim no altar, tá? Como se fosse no altar. E dali eles conseguiam as benevolências daquilo que eles precisavam, aprovações de leis, aquela coisa toda. E eles falavam muito bem de Constantino e falavam mal do inimigo de Constantino naquela época ali. Licínio, que era o arqui-inimigo de Constantino, o povo ali, os bispos, falavam mal dele, porque queriam que as pessoas estivessem do lado de Constantino, tinham medo de Licínio ele tomar o poder de novo e voltar à perseguição. Só que aí, como a gente falou, né, eles foram perdendo a essência do que realmente deveria ser o cristianismo. O historiador falava o seguinte, que a ideia de Constantino era fazer da teologia um ramo do governo e os bispos fazer do governo um ramo da teologia. Isso trouxe muitas complicações, conforme a gente sabe, no decorrer da história humana. O grupo dos 12 discípulos era relativamente grande, né? 12 pessoas acompanhando Jesus e cada um da sua maneira, com a sua individualidade, e ali também existia um confronto político dentro daquele grupo. Sabe qual era? A gente tem Simão, o Zelote.
Os zelotes, eles eram nacionalistas, eles defendiam a pátria com toda a força, com todo o amor, nada era mais importante do que a pátria. Inclusive, existia um grupo de zelotes ali que eram tipo espiões, assassinos, né, que matavam aquelas pessoas que estavam desrespeitando a nacionalidade do seu país. E do outro lado nós tínhamos o globalismo. O globalismo estava em quem? Mateus, Levi e Mateus, né? Um cobrador de impostos que estava trabalhando para Roma, agredindo o nacionalismo ali daquele povo, e os dois juntos trabalhando. Jesus colocou os dois juntos, só na ideia de Jesus. Esse grupo deu certo, apesar das dificuldades iniciais. É um grupo que foi extremamente importante para a história do cristianismo, para a mensagem ter chegado até você. E tudo isso deu certo por causa de quê? Porque Jesus os conduziu e Deus estava ali conduzindo cada um. Jesus orou por eles, né, para que eles não ficassem no mundo, que a visão deles fosse outra, fosse de pregação do evangelho e unidade. Além disso, quando Jesus chama ali, né, faz o chamado para Levi e Mateus. Levi faz um banquete para Jesus, Jesus come com ele, né, os fariseus vêm e falam, mas olha só, está comendo com publicano, a pessoa ali que cobrava impostos, que aceitava Roma, era pior do que um cachorro sarnento, vamos dizer assim, tinha um ódio, os pais, você não é mais meu filho, era uma coisa complicada, e Jesus vai lá, e começa a ter uma refeição. E Jesus dá até uma nos caras lá. Mas vem cá, vocês estão aí falando, mas a hipocrisia de vocês é fora do comum. Vocês são hipócritas, vocês não vivem o que vocês falam. Ou seja, né, aquela ganância de mostrar quem não é. Você não é. Você criticar os outros, condenar os outros, mas você tem uma vida pior do que aquela pessoa que está criticando. Jesus mostra com tudo isso ali, ele estava quebrando preconceitos, mostrando que se deixarmos as diferenças de lado, deixarmos as nossas convicções de lado, o Evangelho vai ser vitorioso. O Evangelho vai à frente. A gente comentou aqui na lição da semana passada que os discípulos tinham uma visão, né? Os discípulos, eles acreditavam que Jesus iria fundar um reino na terra, que ele iria colocar o poder romano embaixo dos seus pés. Tanto que aí aparece uma mãe, a mãe do Tiago e do João, e fala lá com ele, né, com Jesus, ô Senhor, quando você estiver no meu reino, coloca lá os meus filhos numa posição de destaque. Mal sabia ela qual era o reinado que Cristo ia passar, né, qual era o cálice que Cristo ia passar. E, inclusive tem uma passagem, né, lá em João 6, em que o povo incita a colocar Jesus como rei ali naquele momento. Jesus tem até que fugir, tem que sair dali, briga com os discípulos, pegar o barco e ir para outro lugar o quanto antes. O povo queria um rei aqui na terra, e esse não era o reinado de Cristo. Tanto que depois da morte de Cristo, durante os 40 dias que ele andou aqui, inclusive no período que ele acha ali os dois discípulos, o caminho de Emaús, Jesus vai explicar novamente, vai mostrar por quê. Porque eles estavam frustrados, eles estavam tristes por não conseguir aquilo que eles estavam sonhando. E Jesus começa mais uma vez a mostrar para eles que o reinado de Cristo é um reinado diferente dessa terra. Você já ouviu o seguinte termo? Sinceramente equivocado, sinceramente errado? Pensa na mãe dos meninos aqui de novo. Da mãe de João e Tiago. Tadinha, né? Ela queria o melhor para os seus filhos, não estava errada. E ela tinha a visão de que Jesus teria um reinado aqui na terra, mas a sinceridade dela era uma sinceridade que estava equivocada. Ela não tinha conseguido enxergar o todo de Cristo. Inclusive até um discípulo também. E a gente tem a história de Judas. Judas, ele acreditava firmemente, sinceramente, de que Jesus iria instituir, na verdade, o seu reino. Tanto que quando ele vem de Jesus, na cabecinha dele é o seguinte, não, Jesus vai se libertar, vai acabar com todo mundo aqui, vai reinar e eu vou ter um lugar bom com Jesus. Essa era a mentalidade de Judas. Era a convicção que aquele povo tinha, a ideologia política deles. Essa é a palavra, eu já falei algumas vezes aqui. A nossa rede semântica traz hoje pra gente isso aqui, ó, convicção. Dá uma olhada comigo aqui, convicção. Pensa em algo dentro de todo o contexto que pode se ligar a essa palavra. A palavra que eu trago aqui hoje pra gente poder pensar, que eu entendi, uma das que eu mais achei interessante é o seguinte. Convicção, julgamento. Eu já tenho o meu próprio julgamento sobre aquela situação. E aí, o que vem na sua mente quando você vê essa palavra? Convicção dentro do contexto que a gente está estudando. Pensa na sua, coloca a galera para pensar junto com você também no sábado, quando vocês estiverem ali estudando e recapitulando a lição. Tá ok? Jesus ele estava tentando quebrar uma ideologia sobre política. Jesus era político, ele estava ali fazendo uma política, mas não a política dos homens, a política do céu.
uma nova política, de um novo reinado, e não aquilo que eles esperavam. E os discípulos até começaram a compreender e aceitar, mas um não aceitava de maneira nenhuma. Qual foi o discípulo que a gente falou aqui no momento hipertexto? Judas. Judas, vamos voltar um pouquinho, lá que a gente falou em João 6, quando as pessoas tentam ali entronizar Jesus Cristo, colocar ele como rei dessa terra, que Jesus ali vai embora, coloca os discípulos para ir embora também. Judas foi que incitou esse povo. Judas começou a cutucar o povo, vamos colocar ele como rei agora. Judas achava que ele sabia o que Jesus deveria fazer. Judas tinha uma ideia radical, de guerra mesmo, de batalha, de tomar, de destronar ali o Império Romano. E Jesus assumiu o seu lugar. A história de Judas ensina pra gente aqui mais um ponto de liberdade religiosa, a gente pode dizer assim. Jesus, ele não força ninguém. Os mesmos ensinamentos que os outros discípulos tiveram, Judas também teve. As mesmas oportunidades, Judas também teve. Tem gente que fala que já estava predestinado. Isso não é bíblico. Judas teve todas as oportunidades. Ah, mas quem trairia Jesus? Aconteceria alguma outra coisa para que Jesus fosse ali entregue nas mãos daqueles homens e crucificado. Mas aqui a gente tem um exemplo da liberdade de escolha. E aí? Será que a gente está escolhendo o lado certo? Será que a gente está enxergando uma política verdadeira do reino dos céus? A gente está focado nessa política aqui que está destruindo o mundo cada vez mais e destruindo os relacionamentos entre os irmãos? Os romanos, eles tinham muitos funcionários dali da Palestina, e o mais odiado entre todos era aqueles que cobravam impostos. Os judeus não aceitavam isso de maneira nenhuma, como eu já comentei aqui na lição. Eles eram extremamente odiados. Eu falei aqui, né, os pais deserdavam, você não é mais meu filho, aquela coisa toda. E o chamado de Mateus dá uma mexida naquilo ali de uma maneira assim, gente, de colocar fogo no negócio mesmo. Como um mestre chama um publicano para ser um discípulo dele. Jesus ali deu uma mexida no formigueiro, vamos dizer assim. No tempo de Cristo, o orgulho, o preconceito tinha separado, né, criado ali, a lição traz assim, criado um grande muro entre aqueles que se achavam completamente santos e aqueles que na visão da sociedade não mereciam ser, né, reconhecidos como filhos de Deus. E Jesus ali, ele quebra todos esses paradigmas. Ele não coloca a política acima das pessoas, ele coloca as pessoas acima da política. Gente, essa lição é um tapa na cara de muita gente. O que eu vi de irmãos brigando, discutindo, perdendo amizade por causa de fulano, de Bertano, de candidato A, de candidato B, e esses homens não vão trazer a salvação. Muitas pessoas defendem os seus políticos com unhas e dentes e não tem a mesma força, o mesmo desejo de defender Jesus. Defender não, Jesus não precisa de defesa, mas de falar de Jesus. Fala do seu candidato com unhas e dentes, chega a ser uma idolatria. Sim, senhor e sim, senhora. Chega a ser uma idolatria. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Qual é o nosso objetivo, né? Qual é a nossa prioridade? É claro que nós queremos que essa pátria aqui seja uma pátria melhor, mas biblicamente não vai ser. Então, é claro, eu tenho que almejar a melhoria aqui, mas o meu principal objetivo tem que ser a pátria lá do céu, que essa não tem corrupção de maneira nenhuma. Não é nenhum homem que vai te salvar aqui na terra. O seu objetivo como cristão, como adventista do sétimo dia, é respeitar aqueles que pensam diferentes e exaltar a pátria celestial. Meu jovem, minha jovem, não sei se essa lição aqui trouxe algo de assim bom, esclareceu alguma coisa para você, espero que sim. Espero que você tenha entendido qual é o nosso maior objetivo aqui nessa terra. Não colocar os nossos sonhos, os nossos desejos na mão de homens, as nossas esperanças nas mãos de homens, mas sim nas mãos de Jesus. Se você brigou com alguém por causa de política, e principalmente família, né? A gente briga mais, família, amigos, peça desculpa, não vale a pena não. A gente tem que ir junto pro céu em nome de Jesus, tá bom? Um abraço para você, até semana que vem, tchau!